Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e bora assistir a aula número 2. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa aula número 2. Hoje a gente vai falar de alguns outros conceitos também extremamente importantes, começando por ativo e passivo. Nós vamos tratar aí desses dois conceitos que realmente gera muita confusão, né? Às vezes você pergunta para as pessoas, alguns acham que alguma coisa é um ativo, outros acham que é um passivo. Bom, antes de mais nada, todos esses conceitos que eu vou passar aqui dessa aula número 2 foram tirados do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E já fica aqui um convite para que vocês leiam esse livro. Ele é um livro bem pequenininho, uma leitura muito fácil, mas de uma riqueza imensurável. Esse livro aí já se vão 2 décadas desse livro e ele continua extremamente atual, extremamente importante. E vale, né? Aqui eu vou dar uma resumida em alguns conceitos, mas vale muito a leitura dele, ok? Bom, então vamos lá. Ativo. Ativo é tudo que me gera receita, me gera renda. Então, qualquer coisa, eu tenho alguma coisa, se ela me gera renda, ela é um ativo. E se eu tenho algo que me gera despesa, é um passivo. Tão simples quanto isso. Esse é o conceito. Ativo é tudo que me gera renda, passivo é tudo que me gera despesa. Vamos pegar alguns exemplos para ajudar a isso a ficar mais claro? Então, por exemplo, eu vou lá e compro um carro. Vou comprar um carro para mim, para minha família, para me deslocar para o trabalho, para passear nos finais de semana, para ir para a praia, para visitar algum parente, o que é que seja. Esse carro, para mim, é um passivo. Por quê? Porque ele me gera despesas o tempo todo. É despesa com gasolina, despesa com documentação do carro, né? Impostos, seguro. Se de tempos em tempos eu vou precisar trocar pneu, eu vou ter que fazer revisão, uma manutenção. Então, ele só está me gerando gastos. Ao passo que, se eu resolver, vou abrir uma locadora de veículos. Então, eu vou lá, compro um carro e vou alugar para as pessoas ele a um certo valor ali por dia, por hora, o que é que seja. Então, esse carro para mim é um ativo, porque ele está me gerando renda à medida que eu consigo alugar ele para as outras pessoas. Ok? Então, esse já é o primeiro ponto aí, geralmente o que mais gera confusão. Né? As pessoas, eu investi um dinheirão no meu carro. O carro para mim é um ativo. Não. Seu carro é um passivo que te gera gasto ano após ano. Aliás, se você compra um carro zero, ele já sai, né? Aquela coisa que todo mundo sabe, ele já sai da concessionária desvalorizado. Então, ele já começa te comendo dinheiro. Né? Outro grande exemplo aí também muito comum é um imóvel. Eu vou lá e vou comprar uma casa, vou comprar um apartamento. É um ativo ou um passivo? Também é a mesma coisa, depende. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu estou gravando esse vídeo do meu apartamento, mas eu uso ele para moradia minha e da minha família. Eu comprei ele com esse intuito. Então, ele é um passivo. Por quê? Eu tenho que pagar condomínio, né? No meu caso, eu tenho que pagar aqui, o jornal chegou essa semana aí, IPTU. Né? Se eu tiver algum tipo de infiltração, algum problema, precisar fazer uma reforma, eu vou ter que gastar dinheiro com ele. Né? Então, esse meu apartamento para mim é um passivo. Ao passo que, se eu decidir, vou me mudei para um outro apartamento, mas eu vou manter esse aqui e alugar para alguém. Ele deixou de ser um passivo e passou a ser um ativo. Por quê? A pessoa que entrar aqui, esse inquilino, vai me pagar mensalmente ali um aluguel. Então, este mesmo imóvel, este mesmo objeto, ele está me gerando renda. Então, voltando ao conceito, ativo é tudo que me gera renda, passivo é tudo que me gera despesa. Então, ele deixou de me gerar despesa, claro, o outro apartamento que eu me mudei, esse passou a ser o meu passivo. Porém, esse aqui, que era o meu passivo, passou a ser um ativo. Então, é bem importante a gente deixar claro esse conceito, porque as pessoas pensam assim, poxa, mas eu fiz o investimento da minha vida, eu comprei um apartamento, eu comprei uma casa, o que quer que seja. Isso não é um investimento. Por quê? Investimento
né? Subentende-se tudo que vai me dar retorno, né? E um apartamento não me gera retorno nenhum, ao contrário, me gera gastos. Eu não estou aqui entrando no mérito se vale a pena ou não, não é nada disso. A questão é apenas conceitual, mas é importante a gente entender isso. Então, você está comprando um apartamento para morar, uma casa, o que seja, você está comprando um passivo, algo que vai te gerar despesa o tempo todo. Correto? Então, mais um exemplo aqui. Eu vou lá, pego meu cartão de crédito, vou na Magazine Luiza e vou comprar uma máquina de lavar, no valor aí de R$2.000, por exemplo. Eu acabei de adquirir um passivo com a Magazine Luiza. Concorda? Eu fui lá, comprei essa máquina e eu fiz uma dívida, dividiu em 10 vezes, né, de R$200 aí nesse exemplo. Então, quer dizer, essa minha máquina vai virar um passivo porque ela me gerou despesa de R$200 ao longo de 10 meses, por exemplo. Então, eu fiz um passivo com a Magazine Luiza. Ao passo que, se eu vou lá na Bolsa de Valores e adquiro ações da Magazine Luiza, nesse caso aí, né, simbolizado por esse código aí, ó, MGLU, eu estou adquirindo um ativo. Por quê? Porque quem tem ações, de qualquer que seja a empresa, né, mas nesse caso, quem tem ações da Magazine Luiza, toda vez que a Magazine Luiza vai lá e distribui seus lucros com os acionistas, esse dinheiro parte desse lucro aí, proporcional à quantidade de ações que eu tenho, vai cair na minha conta. Então, ela está me gerando renda. Sem eu fazer nada, enquanto eu tiver essas ações, vai estar me gerando renda continuamente. Um outro exemplo aí também muito comum, né, com os bancos. Nesse caso aqui, eu vou lá para dar um outro exemplo, eu vou no Banco Itaú e faço um financiamento, né, faço uma dívida qualquer que seja, para pagar empréstimo pessoal, ou eu uso o cheque especial do banco, né? Então eu estou gerando um passivo. Por quê? Enquanto eu não quitar essa dívida, ela vai estar me gerando gastos aí, né, despesas mensalmente. Ao passo que se eu vou lá na Bolsa de Valores e adquiro ações, né, do Itaú ou da holding Itaúsa, eu tenho um ativo, porque é a mesma lógica do exemplo anterior. Sempre que o Itaú resolver distribuir lucros, dividendos para os acionistas, esse dinheiro vai entrar na minha conta. Então, pessoal, eu só quis, né, passar esses exemplos aí para ajudar a ficar claro, né, do que a gente falou. Ativo, tudo que me gera renda. Passivo, tudo que me gera despesa. Agora, pessoal, vamos falar um pouco rapidinho aqui de alguns padrões de fluxo de caixa, né? O que seria isso? Acho que uma maneira de exemplificar seria essa. Qual que é a movimentação que o dinheiro faz, né? Qual que é o caminho que o dinheiro trilha na nossa vida? Então, né, eu tenho as minhas rendas, minhas despesas, ativo e passivo. Então, a renda pode vir aí do meu contra-cheque, do pagamento de um salário, se eu for um assalariado, se eu for um funcionário público, né, o que é que seja, ou por um prolabore, se eu for um empreendedor, um empresário, se eu for um autônomo também, né? Então, esse aí é o caminho da entrada do dinheiro, né? E eu tenho, né, todo mundo vai ter aí as suas despesas, né? Seja despesa com aluguel, com alimentação, lazer, compras, né? Despesas das mais variadas, né? E esse é o caminho da saída do dinheiro, né? É por onde o dinheiro sai. E o fluxo, né, o padrão de fluxo de caixa básico de qualquer pessoa, né, não tem como fugir disso, o dinheiro da minha renda é usado para pagar as minhas despesas. Ok? Então, isso aqui é uma coisa muito simples, é só para contextualizar para o que a gente vai falar agora. Por quê? Porque eu tenho dois tipos de padrão de fluxo de caixa. O tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é o quê? A pessoa é aquela pessoa que, além de utilizar o dinheiro da renda dela para pagar despesas, ela usa para adquirir passivos. Então, ela vai usar esse dinheiro da renda para comprar um carro, para comprar um imóvel, né, para fazer dívida aí com cartão de crédito, o que quer que seja. E se ela está adquirindo passivos, isso pressupõe o quê? Que passivos vão gerar mais despesas. Nesse exemplo aí, meu carro vai gerar mais despesa de gasolina, despesas com manutenção, né? O imóvel é a mesma coisa, eu posso ter que fazer uma reforma, fazer algum tipo de manutenção, IPTU, o que quer que seja. E aí, né, isso pressupõe-se o que as minhas despesas aumentam.
ok? Agora vamos lá para o tipo 2, mantendo aí o padrão de fluxo de caixa básico, né? Essa pessoa, além de utilizar o dinheiro da renda dela para pagar as despesas, ela usa uma parte do dinheiro para adquirir ativos. Então ela compra ações na Bolsa de Valores, ela compra imóveis, porém, ou imóveis para revender, ou imóveis para alugar, né? Então é um ativo. FIs aí é Fundo de Investimento Imobiliário, né? Depois, numa outra aula, a gente vai falar sobre isso em mais detalhe, mas basicamente é como se você comprasse uma parcela de um imóvel na Bolsa de Valores e ganhasse, né, proporcional aí ao valor do aluguel. Né? Ou essa pessoa coloca um dinheiro na poupança, que não deixa de ser um ativo. Se eu deixar um dinheiro na poupança, ele não está me rendendo alguma coisa ali todo mês? Então, é um ativo. Né? Tá me dando lucro, está me dando receita, é ativo. Essa pessoa pode investir em outros negócios. E isso tudo, como são ativos, eles geram renda para essa pessoa. Que pressupõe que a gente tem um aumento de renda. Ok? Então, eu fiz questão de mostrar esses dois tipos aí, bem distintos, mas agora você já deve estar se pensando, pô, mas não tem como. Uma pessoa não tem como ou comprar só passivo ou só ativo. Exatamente. A gente tem, no final das contas, uma balança. Ora você vai estar pendente para o tipo 1, ora para o tipo 2. A mesma pessoa ela pode investir dinheiro em ativo e em passivos. E isso é o que a maioria das pessoas faz. A grande diferença está aí. É por isso que eu coloquei essa imagem, para que fique muito claro, e aí cada um vai pensar, né, consigo mesmo, né, se fazer essa pergunta. Minha balança está pendendo para qual lado? Então, assim, né, não tem como, né? Ora a gente vai estar comprando passivo, ora comprando ativo. Isso aí é mais do que natural. A grande questão é essa. É importante a gente conhecer, né, esses dois padrões de movimentação do dinheiro, como eu expliquei, mas a gente tem que estar sempre focando na compra de ativos. E aí agora vamos ver alguns tipos de demonstração financeira, né? O que seria isso? É como se eu tirasse uma foto do patrimônio de uma pessoa e visse, né? E tivesse detalhado ali o que ela tem de ativo, de passivo, de renda, né? De despesa. E vou usar, né, essa informação para a gente fazer duas perguntinhas aqui. A primeira delas é: por que os ricos ficam cada vez mais ricos? Né? A gente está cansado de ouvir isso aí, né? Até em música famosa, música antiga, né? O de cima sobe e o de baixo desce, né? A água só corre para o mar, né? A gente está cansado de se perguntar isso ou de ouvir falar nisso, né? Parece até uma mística, né? A gente vê, poxa, essa pessoa que é rica, parece que o rico atrai cada vez mais dinheiro, é uma coisa estranha, né? Mas é muito simples, gente. É apenas conhecer e utilizar exatamente isso aqui que a gente acabou de falar, né? Por que os ricos ficam cada vez mais ricos? Os ricos investem a maior parte do dinheiro deles em ativos e investem menos em passivos. E aqui, né, em momento nenhum eu estou dizendo que, olha, você tem que deixar de comprar um carro, você tem que deixar de comprar uma casa, você tem que deixar de gastar. Não é isso. É uma questão de saber equilibrar a balança, né? Os ricos, eles preferem comprar ativos e compram passivos de maneira inteligente, né? Numa proporção adequada. Tá ok? E se os ricos investem o dinheiro deles em cada vez mais ativos e numa proporção menor e adequada em passivos, o que acontece com a renda deles? A renda deles cresce cada vez mais. E vamos prestar atenção que isso aqui é um ciclo virtuoso. Por quê? Volto para quem assistiu a aula 1, né, o finalzinho da aula 1, que a gente falou sobre os juros compostos, a frase de Albert Einstein. E já fica aqui uma observação, se você não assistiu a aula 1, volta lá e assiste, porque ela também é muito importante. O link dela está aqui nos comentários desse vídeo. Então, o que acontece? Entra o poder do juros sobre juros. Essa pessoa, ela adquire mais ativos, à medida que passa, ela vai ganhando cada vez mais. E ela tem mais dinheiro para investir cada vez mais e cada vez, né, ficar mais rica. Né? Então, por que os ricos ficam cada vez mais ricos? Porque eles conhecem o segredinho do Albert Einstein.
E a mesma coisa, né? Agora, uma outra pergunta é, por que os pobres, e a classe média também, geralmente, vivem com dificuldades financeiras? Eu acredito que nessa altura você já sabe a resposta, né? Porque essas pessoas ou não investem nada em ativos, ou muito pouco, e investem a maior parte do capital delas em passivos. E se passivos geram despesa, as despesas delas não param de crescer. Então é exatamente isso. Esse aqui é o ciclo vicioso, esse é o ciclo negativo, é a bola de neve negativa, né? Quanto mais passivo você compra, mais gasto você tem. E mais gasto você tem cada vez menos dinheiro para comprar ativo, então você nunca vai ser livre financeiramente. Entende? Isso aqui é o conceito que o Robert Kiyosaki, no livro dele, chama de corrida dos ratos, que é o que a maioria das pessoas passam a vida inteira fazendo. Elas passam a vida inteira comprando um carro melhor, uma casa maior, e aí elas nunca entendem, vivem se perguntando, meu Deus, por que eu nunca tenho dinheiro para nada? Vai chegando no final do mês, eu estou cada vez mais apertado, porque ela está tomando escolhas, né? Ela está tomando decisões, fazendo escolhas erradas. A gente tem que se divertir, a gente tem que curtir a vida, comprar, né, consumir algumas coisas, mas a gente tem que aprender a equilibrar aquela balança. E esse é o grande segredo. E bom, pessoal, resumindo aqui para finalizar, né, a nossa aula, de tudo que a gente falou aqui, os ricos compram ativos, os pobres só têm despesa, a classe média compra passivo pensando que são ativos. Essas frases não são minhas, né? Isso aí eu tirei literalmente do livro O Pai Rico, Pai Pobre, aí, do Robert Kiyosaki. E eu acredito que isso aí resume bem, né? As pessoas, a gente pensa, poxa, eu trabalho pra caramba, mas eu não consigo juntar dinheiro, né? Eu não consigo enriquecer. Eu acho que isso aí exemplifica muito bem. Combinado? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula 2. Espero que vocês tenham gostado. Para quem gostou, clica no joinha ali, curte esse vídeo. E não se esqueça de inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E te vejo na aula número 3. Um abraço.